Quarta parte, o pregador e sua mensagem. Pregue a mensagem que eu lhe darei. Jonas 3:2. 16. Que é um sermão? Um sermão é mais do que dizer algo. É realizar algo. Ele deve produzir algum efeito no pregador e no ouvinte. A menos que esse resultado seja alcançado, a mensagem será um fracasso. Não importa quão profundo possa ter sido o raciocínio, nem quão eloquente sua expressão. Disse que a palavra sermão significa um impulso. Quando alguém toma a espada da palavra de Deus na mão e limpa o caminho empunhando-a para seu povo, ela deve brilhar com um novo brilho. Um sermão banhado nas Escrituras pode ser poderoso a ponto de derrubar as fortalezas. Um sermão é mais do que um discurso acerca de Deus ou o desenvolvimento de algum pensamento teológico. É o fluir de uma vida. Leva-se 20 anos para fazer um sermão, disse Eduard Bondes. Por que leva 20 anos para fazer um homem? O pregador não fala sobre Deus, fala por Deus. Não apenas possui uma mensagem, mas é possuído pela mensagem. O sermão será um poder quando a verdade for reproduzida na vida do pregador. Então ele se torna uma testemunha viva, pois sua personalidade desaparece na virtude do Todo-Poderoso. Um sermão, portanto, é muito diferente de um discurso, dissertação ou palestra política. É derivado da revelação. É o produto de uma iluminação espiritual. É preparado com oração humilde e expresso em confiança consciente no Espírito Santo. É resultado de um processo sobrenatural, devotado a um trabalho sobrenatural e efetuado por influência sobrenatural. Deve ser mais do que um discurso literário ou uma dose medicinal de calmante. Deve ser o apelo do Todo-Poderoso aos filhos e filhas de uma raça caída. Importância do sermão. Os sermões são ferramentas e não obras de arte. Uma vez que são necessárias ferramentas diferentes para trabalhos de tipos diversos, o pregador deve moldar suas mensagens para prover às necessidades específicas. Como o jardineiro espiritual usa sua enxada quando deseja cultivar as flores da graça em sua congregação, mas usa o martelo se necessita fixar um prego da verdade num certo lugar. Para conhecer suas necessidades e problemas e saber quais qualidades de ferramentas são necessárias, o pregador deve conviver com as pessoas e estar em sintonia com o coração delas. Misturando-se com seu rebanho, como um pastor, perceberá que muitos de seus melhores sermões se originam exatamente nos lares. Seus problemas sociais e espirituais, suas mágoas e alegrias, são os ambientes nos quais ele elabora suas mensagens. Um pregador ocupado, correndo daqui para lá, é frequentemente tentado a confiar em algum livro ou site de sermões. Alguns tomarão os discursos de algum outro pastor e tentarão pregá-los como se fossem seus. É um engano. Um sermão é mais do que textos e fatos. É mais do que argumento doutrinário. É e deve ser o fluir de uma vida. Sermões prontos que nunca foram nem poderiam ser parte da vida do pregador são substitutos pobres. As pessoas podem não saber a razão da falta de poder, mas sentem que algo está errado. Os livros ou sites de sermões só são bons para estudo pessoal, mas fracos substitutos para um pregador ocupado ou preguiçoso. Os evangelistas que usam os discursos de outros nunca chegam a se desenvolver, alcançando a posição de líderes fortes. Já é ruim usar os sermões de outros, porém ter uma coleção de mensagens medíocres pregadas repetidamente é pior ainda. Os esboços desgastados pela idade prejudicam o desenvolvimento intelectual. Não há desafio a um pensamento novo. As anotações para sermão, tiradas frequentemente de um arquivo antigo, são simples muletas. Falta-lhes vitalidade espiritual e raramente elevam os corações em direção aos céus. Podem ter sido boas anos atrás, mas ficaram ultrapassadas. Se você não quiser se desfazer dessas anotações, poderá arquivá-las, mas não as use nas pregações.
Alguns dos pensamentos são bons e aplicáveis, podendo ser utilizados com sabedoria, mas coloque-os em roupagem nova. Desenvolva-os em um novo sermão antes de mencioná-los novamente. Por que insultar uma congregação faminta, levando-lhe uma oferta tão pobre? Levar um saco de ossos secos à igreja na manhã de sábado é um insulto ao povo que durante toda a semana batalhou contra a tentação e lutou com seus problemas. O coração desanima ao perceber que as ideias do sermão são antigas e parece que ouvimos o chocalhar dos ossos. O sermão deve estar na cabeça do pregador e em seu coração, se ele quiser pregar com poder. Sabedoria bíblica. Ponderemos as seguintes palavras de sabedoria. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Eclesiásticos 12, 9 e 10. Os pregadores sábios ensinam a sabedoria. As qualificações para o ministério requerem que o candidato seja apto para ensinar. 1 Timóteo 3, 2. Os membros devem ser ajudados a crescer em conhecimento, para que também possam crescer na graça. A tarefa do pregador é desafiar o pensamento deles. O pensamento vigoroso e criativo é necessário, se desejarmos usar as lentes da sabedoria do tempo presente para colocar a verdade antiga sob um foco atrativo. Isso deve ser feito se quisermos conservar o interesse do povo. Salomão era capaz de ensinar conhecimento porque 1. Ele atentou. 2. Examinou muitos provérbios. 3. E os compôs, isto é, colocou-os em ordem. O pregador deve ser sempre um aprendiz, deve estar atento à revelação de Deus através de sua palavra. Sua sabedoria é discernida por sua habilidade em examinar muitos provérbios. Um provérbio é sabedoria reduzida a uma sentença curta. É expresso em linguagem que uma criança possa entender. Não é simples quanto ao pensamento. É simples quanto à expressão. Uma expressão simples é o que o povo necessita e gosta. Uma congregação sempre reage a quem desafia seu pensamento, isto é, quando ele consegue reduzir o pensamento a palavras de modo que todos possam entendê-las. É necessário, porém, muita sabedoria para apresentar verdades profundas em forma de provérbios simples. Importância do preparo. Um discurso bem preparado já está mais do que meio falado. No entanto, a preparação é trabalhosa e requer disciplina. Não existe estrada real para aprender e não há atalhos para uma pregação bem-sucedida. Encontrem a pessoa que está fazendo uma contribuição realmente valiosa e descobrirão que por trás de seu sucesso se escondem anos de trabalho duro e preparação cansativa. Reflexão, zelo e prudência no trabalho exigem muito esforço. A salvação requer graça e eficiência. Os que pregam com poder são os que gastam longas horas em estudo. Cuidadosamente organizam seus sermões. Então se preparam espiritualmente. Não novas ideias, mas novo desenvolvimento de velhas ideias. Não dizer coisas novas, mas dizer coisas velhas numa nova maneira. Isso é que torna o sermão comovente e atrativo aos corações. Nada há realmente novo. A novidade resulta da ilustração e do método. A retórica é apenas um método de dizer algo de maneiras diferentes. Como construir um sermão? Perguntou o aluno de um seminário. Não construo, respondi. Os sermões se desenvolvem. O pregador assemelha-se ao horticultor e os sermões são como as rosas. A pessoa que quer produzir lindas rosas deve dar atenção às condições sob as quais crescem belas rosas. O solo deve ser fértil, deve haver abundância de luz solar e umidade suficiente. Assegurando essas condições, as rosas brotam por si mesmas. A pessoa preenche as condições e Deus produz rosas. A obra do ser humano se limita em grande parte à cultura do solo. A pessoa que se lança entusiasticamente à produção de seus sermões, determinada a dedicar suas forças e seu tempo aos processos de construção, é alguém que certamente fracassará, porque está começando errado. No sentido mais amplo, somente Deus faz sermões.
E o que o ser humano deve fazer é trabalhar incessantemente no solo. O grande problema para cada pregador não é como fazer um sermão, mas como cultivar a alma de tal maneira que haja suficiente seiva para produzir flores sermônicas que tornarão fragrantes os sábados e folhas que sirvam para a cura da congregação. Demorando-se sobre um tema, será surpreendente quantas ideias surgirão. A criação veio à existência enquanto o Espírito de Deus se movia ou demorava sobre a face das águas. Vivam com o assunto em mente e, conforme ele for se desenvolvendo, ponham seus pensamentos no papel. Não necessariamente num papel especial, mas em qualquer pedaço de papel que estiver à mão. Alguém sugeriu que, se as ideias da pessoa se encontrarem em muitos pedaços de papel, tanto melhor. Mais fácil será reuni-las mais tarde. Caso cultivem hábito, uma dúzia de diferentes sermões pode estar se desenvolvendo ao mesmo tempo. Estejam certos, contudo, de que sabem onde esses pensamentos se encontram quando precisarem reuni-los. Certamente haverá muito mais do que usar de uma vez. Será prudente deixar fora algumas ideias que poderão formar o fundamento de outro sermão sobre o mesmo assunto. Se alguém estiver apresentando a mensagem do segundo advento de Cristo, poderá expor esse assunto numa dezena de maneiras diferentes. Se estiver confortando a igreja, poderá apresentar o assunto sob diversos ângulos. Decidir o que eliminar é sempre mais difícil do que descobrir o que incluir. Sermão efetivo. John Joyce afirmou que nenhum sermão está pronto para ser pregado, não está pronto para ser escrito, enquanto não lhe pudermos exprimir o tema numa sentença curta e fecunda, tão clara como o cristal. Acho que obter essa sentença é o trabalho mais difícil, mais exigente e mais frutífero do que de meu estudo. Toda literatura que sobrevive é uma evidência de pensamento concentrado. As declarações públicas do mestre são um excelente estudo nesse campo. São como setas velozes e verdadeiras. Não há nada complicado no Sermão do Monte. As palavras do mestre eram curtas, mas cada uma tinha valor. Era incalculável a profundeza de sua significação e sua apresentação tão clara como um riacho na montanha. Seus pensamentos eram profundos, mas foram expressos em sentenças curtas. Poderíamos chamá-los de provérbios. Assim as pessoas o ouviam durante todo o dia. Esqueciam a fome física ao serem satisfeitas as suas necessidades espirituais pelas palavras que tão graciosamente saíam de seus lábios. Estudem sentenças assim como estas. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Lucas 11:9. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6:21. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7:1. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6:33. Nessas poucas palavras são encontrados pensamentos profundos. Não é de admirar que as palavras de Cristo ainda estejam vivas e que ainda sejam lembradas. Um sermão objetivo tem um impacto extraordinário.